Bom dia a todos e a todas. Aula de Sociologia para os primeiros anos, professor Tiago, Colégio Dom Bosco. Hoje são 20 de agosto de 2020. Essa aula é referente à aula que seria dada online no dia 19 de agosto, mas como houve problemas na minha internet, eu vou deixar essa aula gravada para vocês, tá bom, gente? Então, a aula de hoje é referente ao capítulo 15 da página 268, que diz: o novo espaço rural e a reforma agrária. Mas, como já é de costume, já é de praxe, vamos retomar aqui, fazer uma breve revisão sobre o capítulo anterior, que a gente fez essa aula online há 15 dias atrás, antes do recesso. Capítulo 14, que a gente deu essa aula no dia 4 de agosto, chamado Cidadania e Democracia. E eu lembro que quando a gente estava falando sobre a história da cidadania, eu disse, gente, aprenda uma coisa, associe uma coisa importante. O que é, professor Tiago? Toda vez que alguém falar sobre cidadania, sobre política, né, lembre-se da Grécia Antiga, porque é na Grécia Antiga que nasce esse princípio, que nasce esse conceito. Ou seja, a Grécia inaugura uma forma de convivência e uma forma de interagir com o Estado nova, inovadora, inédita. Então, quando se fala de cidadania, remetam automaticamente à Grécia Antiga. Quando se fala de política, remetam automaticamente à Grécia Antiga. E por quê, professor? Porque havia uma coisa chamada de paideia. O que era paideia? Era todo o conjunto de educação, de instrução que era realizado com esse jovem para que ele se transformasse em um homem público. A principal ideia da paideia, aquele sistema pedagógico, era transformar esse sujeito, esse indivíduo, em um homem público, um homem que pudesse interagir com o Estado, né? Então, quem era considerado cidadão na Grécia Antiga? Era o homem, né, grego, né, que gozava de direitos políticos, podia eleger e podia ser eleito também. Então, a democracia grega, como a gente costuma dizer, era uma democracia restritiva. Nem todos gozavam de direitos iguais, nem todos tinham os mesmos privilégios políticos. Por exemplo, o escravo, o estrangeiro, a mulher, a criança não eram considerados cidadãos. Quem era cidadão era o homem grego, nascido na Grécia, ou seja, ele ia até a ágora, que era o lugar mais alto da cidade, para dialogar e propor coisas àquela cidade, àquela polis, né? Por isso que a ideia de cidadania vem de cidade. Era o homem que morava na cidade, que dialogava e tentava resolver problemas e demandas da cidade. A questão da política vem da polis. Poli era o local onde as pessoas viviam. Então a política nasce dessa ideia de cidade, cidade-estado, da polis, que vem de política, né? Então, como dizia Aristóteles, o homem é por natureza um animal social e político, ok? Só para a gente relembrar um pouquinho a ideia de cidadania, de democracia e também de política, certo? Então, esse capítulo aqui, ele vai falar sobre as gerações de direito, né? Primeira geração de direito, que é o direito civil, segunda geração, que foi o direito político, terceira geração, referente aos direitos relacionados à comunidade global, a perspectiva de futuro, a dignidade humana, aos direitos humanos. Aí sim, entrando na ideia de direitos humanos, temos aqui o direito natural e a doutrina dos direitos humanos, né? Ou seja, onde reconhece que todos são iguais perante a lei, que todos precisam ser respeitados na sua dignidade. Isso assim, seja qual for a origem do direito natural, é afirmado como universal, e a sua postulação chega aos dias de hoje como suporte teórico da doutrina dos direitos
humanos, ok? Isso aqui bem rapidinho para a gente poder relembrar esse capítulo. Agora sim, vamos para o que interessa, o nosso capítulo 15. Veja só, esse capítulo, deixa eu só ligar aqui o ar-condicionado. Esse capítulo 15, gente, eu acho que ele é muito interessante. Por quê? Porque ele vai trazer para vocês uma questão que dificilmente a gente vê isso em outras disciplinas. Como, por exemplo, dificilmente você vê isso em filosofia ou em história. Você pode ver, sim, se o professor tiver sensibilidade, em geografia. Em geografia, sim, né, em relação à terra, ao acesso à terra. Que é, capítulo 15, o novo espaço rural e a reforma agrária. A reforma agrária é um tema extremamente pertinente. É um tema extremamente importante, que vai desdobrar em outros grandes temas, que vai te ajudar a pensar esse país e também a pensar um bom texto para a tua redação. Pode ter certeza nisso. Vê só. Vem comigo aqui. Vê só. Página 269. Primeiro parágrafo diz assim, ó. Em 2016, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, publicou um relatório no qual apresentou os resultados de estudos voltados para a produção agrícola mundial nas próximas décadas. Nesse documento, o Brasil ocupa lugar de destaque como um importante produtor agrícola e estima-se que até 2025 o país se tornará o maior produtor de soja do mundo, ultrapassando nações como os Estados Unidos, por exemplo. A tradição agroexportadora do Brasil não pode ser compreendida sem se observar a forma como o país e sua produção historicamente orientaram as políticas de acesso à terra. Gente, se a gente for pensar aqui nos grandes ciclos econômicos do Brasil, você vai ver que todos eles estavam envolvidos com a terra. Porque a unidade produtora de riqueza nesse país sempre foi a terra. Vamos lá, bem rapidinho aqui. Os portugueses chegaram aqui e eles tiveram acesso à terra, à nossa terra. E eles tiraram da nossa terra os recursos naturais, o pau-brasil e os minérios. Depois vieram outro ciclo econômico, que foi a cana-de-açúcar. Ou seja, a exportação, a agroexportação e a monocultura da cana-de-açúcar, principalmente no Nordeste, principalmente em Pernambuco, que se destacou como uma capitania hereditária produtiva nesse aspecto. Então veja só, eu estou falando do pau-brasil, do minério inicialmente, aí vem um novo ciclo econômico que foi a cana-de-açúcar no Nordeste, em Pernambuco. E qual é o próximo ciclo, professor? É o minério em Minas Gerais, depois vem a borracha no Amazonas, depois vem o café e o leite e o gado em São Paulo e também em Minas, após o café com leite. Então veja, todo o processo econômico produtivo nesse país estava voltado para a terra. Obviamente, quem tem a posse da terra possui poder, possui privilégios, possui status. E esse acesso à terra, ao longo da história do Brasil, ele foi freado, ele foi construído muros para que nem todos tivessem acesso a essa terra. Vou dar só um exemplo aqui para vocês. 50% das terras agricultáveis, ou seja, as terras boas desse país, pertencem apenas a 10% da população. Ou seja, existe uma concentração fundiária exorbitante nesse país, onde pouquíssimas pessoas têm acesso à terra. E essas pouquíssimas pessoas que controlam a agroexportação desse país. E quais são os resultados disso? Primeiro, existe a monocultura, que isso é um erro, né? A monocultura, por exemplo, da cana-de-açúcar, a monocultura do café, a monocultura da borracha, da seringueira. Então, a monocultura, ela vai concentrar não só poder, mas miséria em seu entorno. Vamos lá, como é que isso acontece, professor Tiago?
Quando o Brasil foi conquistado, houve uma tentativa de povoar, né, esse território. E foram construídas as capitanias hereditárias. Cada capitania hereditária, que eram imensos territórios, né, imensos latifúndios, esses territórios, essas capitanias hereditárias, eram controladas por um donatário que era legalmente enviado pela coroa portuguesa para o Brasil, certo? Pernambuco teve, São Paulo teve, todas as capitanias hereditárias importantes tiveram um donatário. Esse donatário, ele entregou, isso é chamado de Seis Marias, entregou certos territórios a certas pessoas, pessoas importantes, naquela época que tinha prestígio. E de lá para cá, essas terras vieram sendo herdadas de filho para neto, de neto para filho, até hoje. Por isso que existe uma concentração fundiária muito forte no Brasil, devido à história do nosso país, devido às capitanias hereditárias, que se arrasta até hoje. Mas vamos lá, houve lutas, houve resistências em relação a isso. Então, na década de 60 no Brasil, houve manifestações muito fortes em relação à reforma agrária, né? Ao acesso à terra. Houve também a criminalização de movimentos sociais, como por exemplo o MST, que lutavam pelo acesso à terra. Então essas pessoas não tinham condições de comprar a terra, porque o Estatuto da Terra, que foi oficializado no regime militar, dava o direito de ter terra quem pudesse comprar. Mais um empecilho para as pessoas pobres, as pessoas que não tinham condições de ter acesso à terra para produzir. Então, há uma concentração de terra muito forte, há um muro gigante, burocrático, que não permite que as outras pessoas consigam ter essa terra, né? A burocracia, o capitalismo, e, além disso, há uma violência na monocultura, há uma violência no latifúndio. As pessoas não conseguem se fixar na terra, vão para a cidade, tentar a vida na cidade, e lá vão ser favelizadas, marginalizadas, e aí entra outros processos, como por exemplo a violência, o tráfico de drogas, a criminalidade, ou seja, tudo fruto de uma reforma agrária que não foi feita, tudo fruto do empecilho de acesso à terra. Então muitas coisas que acontecem hoje nas grandes capitais, problemas que acontecem nas grandes capitais, são frutos de uma reforma agrária que nunca foi feita nesse país. José de Souza Martins é um sociólogo importante, que ele trabalha, ele estuda sobre reforma agrária nesse país. Ele diz o seguinte, que no Congresso Nacional a reforma agrária não é vista como um problema. Por que não é vista como um problema? Porque não entra em discussão. É um tema tabu. E por que é um tema tabu? Porque as pessoas que estão no Congresso, as pessoas que estão governando esse país, as pessoas que têm cargos eletivos, elas que são as grandes latifundiárias. Por isso elas não pensam, elas não discutem reforma agrária nesse país, porque afetam a elas. E terra é poder, é prestígio, ok? Agora aqui eu vou ler só um trechinho para a gente poder sintetizar o que eu estou falando. Veja só. A herança colonial brasileira e a questão agrária. O latifúndio, que é propriedade rural de grande extensão, tem sido apontado como grande fator condicionador da pobreza e miséria, em que secularmente está mergulhada a maior parte da população rural brasileira, sendo assim responsável imediato pelos conflitos recorrentes no campo. Então, temos aí movimentos que nasceram na década de 60, de 70, que tentam lutar pelo acesso à terra, porque a gente sabe, filosoficamente, sociologicamente, geograficamente, que latifúndio gera miséria e pobreza. Qual seria a solução? Reforma agrária honesta, uma reforma agrária que respeitasse as condições de acesso à terra, de acesso ao crédito, de acesso à assistência técnica, onde as pessoas pudessem cultivar a terra, produzir alimento, se fixar na terra, se sustentar pelo seu trabalho e além de produzir alimento para o Brasil, certo? A gente sabe que 60% do alimento que chega na nossa mesa é produzido pelo pequeno latifúndio. Latifúndio não posso falar. Pela agricultura familiar, né?
os 40% que é agroexportação não vem para nós, vai para fora, ok? Esse entendimento, menos ou mais generalizado, é validado por muitos estudiosos que compreendem a origem do latifúndio de acordo com a ocupação territorial estabelecida pela coroa portuguesa durante a colonização, desde o sistema das capitanias hereditárias, logo seguindo pelo sistema de Seis Marias, foi aquilo que eu falei inicialmente, né? Ou seja, as capitanias hereditárias, elas foram latifúndios imensos, extensos, onde houve um donatário que administrava esse latifúndio e que depois deu terras para os seus conhecidos, para os seus amigos, pessoas nobres, que ele vai chamar de Seis Marias. Então, esses territórios de Seis Marias, de capitanias hereditárias, se reproduzem até hoje, passando de pai para filho. Ou seja, o acesso a essa terra, o acesso a essa dignidade que é plantar, que é se fixar em um local, ainda está longe de muitos brasileiros. Porque, como eu falei inicialmente, 50% das terras do Brasil pertencem a apenas 10% da população. A concentração fundiária é muito grande e isso gera desigualdade social, isso gera fome, pobreza, violência, tanto no campo quanto na cidade, certo, gente? Então aqui, aí continuando. Em várias dessas grandes propriedades ocorreu o sistema agrícola denominado de plantation, que é monocultura de exportação, ou seja, em todos os ciclos econômicos baseado na agricultura no Brasil, foi baseado no plantation, ou seja, agroexportação, monocultura de agroexportação, latifúndio, monocultura, exportação. E além disso, por tabela, por consequência, temos aí um sistema concentrador de renda, um sistema excludente, um sistema extremamente violento que não dá acesso às pessoas a terem a terra. Vamos lá. Essa questão da terra é tão quente, é tão efervescente, que João Goulart, em 1962, ele propôs uma reforma agrária no Brasil. Tentei aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ler para vocês. No Brasil ganharam força com a ascensão de João Goulart, presidente da República. Como ficou popularmente conhecido, o presidente se aproximou das ideias políticas do campesinato brasileiro frente às disputas. E tem um lema chamado Reforma Agrária na lei ou na marra. Veja só, gente, preste atenção nisso, como isso é complexo. Isso é um tema quase que tabu no campo político, né? Em 62, João Goulart, presidente do Brasil, propôs a reforma agrária. Ele fez um discurso importante, no dia 13 de maio de 64, e foi retirado da presidência da República pelos militares. Houve um golpe civil-militar para tirar João Goulart do governo. Ele foi destituído. Por quê? Porque se alegou que ele era comunista, porque queria dividir as terras, queria repartir as terras, ou seja, queria fazer reforma agrária. Veja que nós passamos 21 anos de ditadura civil-militar nesse país, porque um presidente fez um discurso falando em e propor uma reforma agrária. Veja que é um tema ainda tabu, que poucos políticos têm a coragem de falar, porque mexe com história, mexe com herança, mexe com orgulho. As pessoas se prendem à terra, se prendem a esse território, que para elas isso é poder, isso é privilégio, isso é status. E ninguém quer perder esse status, esse privilégio. Por isso, há uma concentração de terra enorme no nosso país. Obviamente que, se há uma concentração de terra enorme, também há lutas de resistência, né? Nós temos o exemplo aí do MST, Movimento Sem Terra, temos as ligas camponesas que iniciaram na década de 60 essa luta, esse diálogo para fazer reforma agrária. Então, há uma tentativa desses grupos, que são minoria, mais resistentes, para poder ter acesso a essa terra que é tão difícil nesse país, né? Como eu falei para vocês anteriormente, as consequências negativas
dessa agroexportação, dessa monocultura e dessa concentração de terra exorbitante nesse país gera consequências maléficas, como por exemplo a favelização, a violência, a pobreza, a marginalização das pessoas. Então, muitos dos problemas que nós temos hoje no nosso país, nas grandes capitais, é porque lá atrás as pessoas não conseguiram se fixar na terra. Porque para fixar na terra, de acordo com o Estatuto da Terra, era preciso comprar esse território. E as pessoas não tinham recurso para isso. Por isso, mais uma vez, houve uma forma política de articular essas ideias e não permitir, juridicamente, que a maior parte da população tivesse acesso à terra e tivesse condições de fixar na terra, ok? Então, eu peço a vocês que leiam esse capítulo, ele é muito interessante, é um assunto novo não, um assunto já debatido, mas para vocês é um assunto novo, né? Foge um pouquinho ali daquilo que a gente está vendo, e como eu sempre falo, sociologia é uma disciplina importante para você pensar o mundo, pensar você inserido nessa sociedade, e também vai te dar repertório sociocultural, vai dar repertório intelectual para você escrever uma boa redação, um bom texto. Então esse material aqui é especial, leiam ele com carinho, porque vale a pena, tá bom? Grande abraço, fiquem na paz, se cuidem que isso vai passar, beleza? Beijo, tchau.